Olá, pessoal. Vamos então dar continuidade à explanação dos conteúdos da apostila. Na aula passada a gente entendeu um pouquinho a dinâmica dos gêneros textuais e hoje nós vamos nos aprofundar em dois gêneros de texto. Os dois gêneros de texto que nós vamos trabalhar hoje, eles fazem parte de gêneros acadêmicos, né? Eles não são exclusivos, né, da instituição educacional, mas digamos que na grande maioria de produções há uma tendência de se produzir muito no contexto de instituição educacional, esses dois gêneros, nessa parte do letramento escolar, do letramento acadêmico, tá? Então, eu estou falando de dois gêneros que eu mostrei para vocês lá no plano de ensino, extremamente importantes para esse semestre na disciplina de leitura e produção textual, a gente ter uma noção deles, que é o resumo e a resenha crítica, né? Então, esses dois gêneros, eles são extremamente importantes, né, dentro do contexto escolar, dentro do contexto acadêmico, né, muito comum os alunos, estudantes, professores, enfim, todos aqueles ligados ao contexto, né, do letramento escolar, produzir resumos, né, para, para si, para sintetizar ideias, para seu próprio uso ou para uso em atividades específicas. Da mesma forma, a resenha, né, a resenha e a resenha crítica, que é aquela que exige um pouquinho de mais argumentação do autor, ela é um gênero muito utilizado também no contexto acadêmico, né? Ela não é exclusivo do gênero acadêmico ou do ambiente acadêmico, porque a gente pode ter resenhas críticas, né, no âmbito cultural, no âmbito das artes, de outras pessoas, especialistas que vão produzir uma resenha para avaliar um determinado produto ou obra de arte. Mas, em geral, no contexto acadêmico, nós simulamos muito esse tipo de gênero de texto, né? Vamos dar início, então, ao gênero de divulgação, que é o resumo, né? Então, ele é um gênero de divulgação, a gente tende, né, a criar resumos para reforçar informações, transmitir informações em geral, né? Acho que desde o fundamental a maioria de nós então está acostumado a interagir ou produzir esse tipo de gênero. Eu vou trazer aqui, né, algumas informações que não são muito comuns quando a gente meio que trabalha na escola com um resumo, simplesmente. Normalmente parece que meio que inconscientemente todo mundo já sabe o que é um resumo, né? Mas aqui na aula de hoje a gente vai ver que um resumo ele é um gênero de texto organizado e ele pode ser produzido no seu potencial máximo, né? Se a gente seguir essas orientações que eu vou passar agora para vocês. Por exemplo, o resumo, ele é um texto, né, que a gente conhece por ser um texto reduzido e ele vai recuperar as ideias principais de um texto fonte, de um texto original, né, para que a gente leia esse texto e ofereça ao leitor uma visão geral de seu conteúdo. E aqui, quando eu falo leitor, né, você mesmo produz um texto para você mesmo, então você pode ser o seu próprio leitor aqui, né? Então, reforçando, definição. O resumo é um texto reduzido que recupera as ideias principais de um texto-fonte a fim de oferecer ao leitor uma visão geral de seu conteúdo. Apresenta essas características. Então, a gente sempre vai se engajar para produzir um resumo, porque a gente vai ler um texto-fonte, a gente vai ler uma obra, um capítulo, um artigo e vai tirar as informações principais, vai sintetizar, vai diminuir, vai reduzir. É importante essa palavra, reduzir aquele texto original que tinha 20 páginas, ele vai se transformar na metade, um pouquinho menos da metade, em 8, mas ele vai ser reduzido. Nós vamos tirar, vamos filtrar o essencial do texto, né? Normalmente, então, característica principal,
de um resumo é ter o tamanho reduzido. A gente tende, na questão da produção linguística, a usar o modo indicativo, os verbos do modo indicativo, quando a gente produz resumos, né? A gente pode colocar a citação de referência bibliográfica, a gente pode tirar lá um trecho tal e qual a gente leu e gostou e observou a relevância de uma obra original, colocamos nosso resumo tal e qual. Um resumo pode ser produzido em terceira pessoa. Ele traz uma característica muito importante, a fidelidade e suficiência em relação às informações do texto-fonte. Então, normalmente a gente não parafraseia muito, né? A gente tende a fazer um copia e cola, digamos assim, né? A gente pega as informações mais importantes, com algumas poucas adaptações e passa para o nosso resumo. E muito importante é que no resumo existe a ausência de avaliação do narrador, né? Ou seja, a pessoa que está ali, o interlocutor que está produzindo o gênero de texto, ele não vai avaliar, porque ele vai fazer um copia e cola, ele vai fazer uma transferência de informação de uma maneira sintética de um texto fonte original para uma produção de um resumo de um texto mais reduzido, né? E não há oportunidade para grandes avaliações e argumentações. Então, texto, resumo deste nível que eu estou apresentando para vocês, que é diferente de um resumo de um artigo científico, por exemplo, né? Ele é um resumo com finalidades de estudo, finalidade de síntese, a partir de uma obra original. Em relação à contextualização, num resumo, há ausência de interação com o leitor, né? Então, tu não vai produzir um texto para que você fique dialogando com ele. Ele é simplesmente um texto para reforço, análise de informações importantes em relação ao texto original, né? E ele, você ao produzir um texto resumo, você pode produzir ele com marcas temporais, né? Então, você vai adaptar as marcas temporais, ou pode às vezes até eliminá-las, né? Ou adaptá-las e também se quiser colocar, né? Mas normalmente a gente acaba nesse processo de síntese adaptando essas marcas temporais, né? O que são as marcas temporais? São aquelas palavras que vão marcar o tempo, né? Que dão uma organizada nessa noção de tempo. Para produzir um bom resumo, qual é o ponto de partida, né? O primeiro ponto de partida é uma boa leitura. Então, todo texto que se quer resumir, é interessante que o aluno, que o estudante, né, ele faça uma boa leitura desse texto original, né? Então, ler e produzir resumo está muito associado. Como fazer um resumo, então? Não há, né, um modelo acabado de resumo, né, pois ele depende de quem o solicita, do objetivo, do tipo e leitor a que é destinado e do estilo pessoal do autor. Então, por isso que quando a gente está lá no fundamental, meio parece que é meio inconsciente, às vezes as professoras não entram em detalhes, assim, de como se produz um resumo, ou se fala muito superficialmente do que é, e a gente já internaliza e já sai produzindo, né, mas porque justamente não existe esse modelo acabado, que seja um modelo rígido, né, que todo mundo tem que usar. Não. Mas ele vai levar em consideração esses aspectos aqui que eu trago no slide, né? Que, por exemplo, se tu vai produzir um resumo porque uma professora pediu numa atividade avaliativa, né? Um objetivo específico, ou se foi um resumo que tu elaborou para acompanhar o teu processo de aprendizagem e estudo, né? O leitor é que é destinado, tu vai produzir um resumo para ti é uma coisa, tu vai produzir um resumo para professor ou para um colega de um trabalho é outro, né? O teu estilo pessoal também, né? Você enfatiza determinadas informações com um colorido especial ou não, como você se expressa, né, a partir do teu potencial linguístico, já tem algum estilo característico teu, se tu vai colocar no resumo ou não. Então, mesmo
diante dessas características que podem mudar um pouquinho o modelo ou a forma da elaboração do resumo, é possível que a gente possa traçar algumas orientações gerais para a elaboração desse resumo, e é nesse sentido que ele está aqui como um gênero de texto para o aluno aprender e perceber o quão esse gênero é importante, como ele pode ser bem organizado, né? Então, regras de redução de informações. A primeira delas, para suprimir as informações, né, uma regra prática para reduzir um texto é preservar as informações importantes e eliminar as redundantes ou relevantes. Óbvio, né? Então vai fazer um resumo, pega só as informações principais, as mais relevantes, e o que tu achar que é meio repetitivo, que é irrelevante, os exemplos, algumas expressões explicativas que vêm intercaladas, né? Por vírgulas e tal, isso você pode eliminar. As redundâncias, que seriam as palavras ou expressões repetidas ou equivalentes, aqueles comentários ou avaliações pessoais, alguns detalhamentos, né? Então, tudo isso a gente pode suprimir. Então, pensando, suprime o exemplo, a expressão explicativa, a redundância, o comentário, a avaliação e os detalhamentos. Pode tirar fora quando for elaborar um teu resumo. Generalização. Os resumos são gêneros de texto muito bons para a gente fazer generalizações, né? Então a gente suprime as informações, pega o que é mais importante, mas generaliza muito, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, uma enumeração de pessoas, propriedades, ações, etc., que se prestem a formar agrupamento, a gente pode escrever de uma vez só todos os elementos generalizando-os, né? Por exemplo, eu tenho uma lista de enumeração de vários animais, né? Então, é o cão, é o gato, é a vaca, é o pássaro, todos precisam de determinado alimento. Então, se você vai sintetizar, né, uma frase, por exemplo, poderia ser uma frase longa, que tal, ali descrevendo todos os animais, enumerando todos os animais. Aí, você, para generalizar e ser bem objetivo, no teu resumo, tu coloca os animais precisam, né, determinados alimentos, blá, 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 blá. Então, essa generalização é muito interessante quando se faz um resumo, né? Assim, em vez de eliminar o trecho, é possível reduzi-lo avaliando a importância das informações para o texto e decidimos sobre a conveniência de adotar um ou outro procedimento. Então, para generalizar, esse exemplo, né, da redução de uma enumeração por uma palavra que generalize, sintetize, né? E também outros recursos a gente pode utilizar para generalizar. A gente pode ter um parágrafo que tenha 3, 4 ideias principais. A gente pode, então, transformar esse parágrafo com 4 frases generalizantes, que são as 4 ideias tema do parágrafo. Então, a gente dá uma generalizada e sintetiza e reduz, né? A gente pode, então, identificar os tópicos quando a gente está lendo uma obra, um capítulo de um artigo científico e pegar, reduzir esses tópicos a frases, né, ou períodos curtos, ou até mesmo selecionar as ideias principais, né? De repente, tu pega uma obra que tem um capítulo que tem ali umas 5 ideias principais, né? Então, que compõem, por exemplo, uns 10 parágrafos, né? Então, tu vai resumir cada ideia que aparece nesses 2 parágrafos a partir de, né, frases, um período simples, um período composto, nada muito longo, e você sintetiza. Combinação de tópicos, você pode também combinar, né? Observe os tópicos levantados, alguns deles tratam das mesmas questões, e para resumir ainda mais o texto, podemos agrupá-los, construir com eles uma única frase. Interessante. Então, tópicos que são semelhantes, né? Estão tratando de coisas parecidas, a gente sintetiza eles e une em uma única frase, né? Num conjunto de uma única ideia. E como a gente poderia, então, pensar, já aqui chegando numa etapa final da análise do resumo, como a gente poderia, então, produzir um resumo? Quais seriam os passos para se produzir um resumo, né? A gente viu até agora as características gerais, que são bastante simples, né? De uma certa forma, todo mundo consegue visualizar isso, porque todo mundo já produziu um resumo. Agora, essas dicas aqui são muito importantes, né? Então, o que eu preciso, como seria um ideal, os passos, né, para mim fazer um bom resumo, né?
O primeiro de tudo, que desconfigurou ali um pouquinho o slide, pessoal, mas ali antes do segundo ponto tem um primeiro, né? Então, o primeiro ponto é fazer uma leitura geral, né? Então, vamos supor que tu tem uma obra para ler e fazer um resumo. Então, primeira leitura da obra, só fluida. Lê, sem fazer anotação, sem rabiscar o livro, se for muito, né? É irresistível, tu rabisca. Mas o ideal é fazer uma primeira leitura fluida. No segundo momento, olha, interessante. Aí você teria que fazer uma segunda leitura, isso por isso que eu tô falando de coisas ideais, né? A gente sabe que o tempo é corrido, que as coisas às vezes a gente não consegue ler uma obra mais de uma vez. Mas eu estou trazendo aqui para vocês um contexto ideal. Segunda leitura, compreensão detalhada. Aí sim você vai usar o dicionário, aí você vai verificar com mais calma os detalhes, a sequência de ideias, circular os tópicos que aparecem nos parágrafos, ver os temas, os subtemas, né? Tudo que está permeando aquela obra. Ideal, situação ideal. Ler uma primeira vez para pegar o global. Segunda leitura, uma compreensão mais detalhada, faz alguns apontamentos. Uma terceira leitura, olha só. Então é o ideal do ideal isso aqui, né? Então, ou seja, claro que obras com muitas páginas até a gente não conseguiria ler tantas vezes assim, mas digamos que a gente pode pensar um artigo científico, um mito, um conto, um texto mais curto, dá muito bem para ler mais de uma vez, para fazer uma análise bem aprofundada, para poder fazer uma síntese boa. Então, terceira leitura, aplicação das regras práticas, aí tu vai só agora, ó, depois de tu ter lido uma primeira vez para generalizar, ter lido uma segunda para fazer as anotações dos detalhes, só agora tu vai fazer essas regras que eu trouxe para vocês, de suprimir, generalizar, identificar os tópicos e combinar os tópicos, né? Num quarto momento, tu organiza o teu resumo, né? A partir dessas ideias que tu selecionou aí no terceiro momento. O quinto momento, na quinta fase, é que você vai, então, começar a produzir uma redação. E no sexto momento, você faz a revisão. Então, percebe o quanto de tempo livre você precisaria para fazer isso numa situação ideal. Quem tem, consegue se organizar, ótimo. Ah, professor, até não consigo ler 3 vezes, mas umas 2 eu acho que vai. Ok, ótimo. É sempre interessante a gente conseguir ler mais de uma vez, para a gente solidificar, para a gente poder reforçar as informações, mas infelizmente, né, estamos num contexto educacional em que a gente não tem oportunidade de ler mais de uma vez as coisas, e a gente aprende muito por repetição e reforço, né. Então, eu trago uma situação ideal, a gente sabe que às vezes é difícil de aplicar, mas isso é o ideal, é assim que seria bom que todo mundo conseguisse ler para produzir o seu resumo, tá? E aí eu fecho então essa parte do resumo, que é bastante simples, é um gênero de texto extremamente importante para nós, é um gênero de texto muito vinculado no contexto acadêmico, no contexto escolar, precisamos sempre, né? E o resumo, essa construção aqui, esses passos que eu estou trazendo para vocês aqui, é extremamente importante para o próximo gênero que a gente vai ver, que é o gênero textual jornalístico, que é a resenha crítica. Então percebam, né? Eu falei para vocês que a resenha crítica ela não é um gênero de texto exclusivo do letramento acadêmico ou do contexto institucional educacional, mas ela também é possível de se encontrar nas artes, nos jornais e revistas, né? E ela é categorizada como um gênero textual jornalístico, né? Que seria a resenha crítica, que de fato a gente pega as revistas, né, os jornais, a gente sempre vai encontrar alguém resenhando e fazendo uma análise mais especializada de alguma obra, de algum evento cultural, né, de algo relacionado às artes e o cinema também às vezes, né. Então, basicamente agora nós vamos sair do resumo, que é extremamente importante para a gente também fazer uma boa resenha, né? Se vamos pensar num livro, a gente pode resumir o livro e depois que resumir o livro, lá naquele sexto passo, ao invés de a gente produzir, né, essa cópia mais próxima da fonte, do texto-fonte, a gente produziria uma resenha crítica, tá? Então, a resenha crítica é um gênero que tem como finalidade divulgar sintética e criticamente livros, filmes, CDs, eventos científicos, artísticos, culturais, etc. Perceba a amplitude, né?
Geralmente esse tipo de texto é escrito por especialistas que procuram informar o leitor e orientá-lo a respeito do assunto tratado. Isso é importante, ou seja, quem são as pessoas que produzem resenhas críticas, especialistas? Para que público-alvo variado, né? Depende da área de especialização ou do tema que esse expert vai abordar na sua resenha, mas normalmente são especialistas. Então, nós no contexto escolar não somos especialistas, mas a gente simula a produção desse texto a partir de um conhecimento que a gente está ali estudando, por isso é importante esse processo do resumo, né? Para a gente estudar, reforçar, aprender as informações para poder ter argumento para poder resenhar, criticamente argumentar em relação a alguma obra, algum texto, tá? Numa resenha crítica, além de informar o leitor sobre a obra, o autor, sua opinião, o que constitui uma referência especializada para o leitor. Peraí, tem uma coisa errada aqui, vamos lá, vamos voltar. Alguma coisa que desconfigurou. Numa resenha crítica, além de informar o leitor sobre a obra, então o autor vai dar a sua opinião, né, sobre a obra, o que constitui uma referência especializada para o leitor. Isso. Essa frase está mal construída. Uma coisa aconteceu aí. Todo resenhista, então, ele vai dar a sua opinião, né, sobre algo, sobre algum produto cultural, e ele vai ser importante para o leitor, porque o leitor vai ler essa resenha justamente porque quer ouvir a opinião desse especialista. Eu estou pensando em comprar essa obra, eu vou ler essa resenha, vou ver o que esse autor aqui, que é especialista, que é o bambambam da área, me diz. E aí eu vou degustar a resenha, de repente compro ou não compro, ou me envolvo ou não me envolvo com essa leitura, né? Esse é o objetivo da resenha. A forma composicional. A resenha crítica, ela apresenta uma organização bastante variável, conforme o estilo do autor, a área de atividade que pertence e a conjunção veículo-leitor. Por isso que, né, então, se você pode encontrar uma revista e um jornal e ter uma resenha crítica com uma formatação diferente, por exemplo, da resenha crítica acadêmica, que a gente tem determinadas partes e fases da resenha crítica que seguem um determinado modelo, tá? Os elementos da composição da resenha são, normalmente para nós, no contexto acadêmico, é a apresentação e avaliação da obra, especificação do leitor, espectador, vai ter que trazer essas informações também, informações sobre o contexto, o seu contexto de produção, sua situação na vida do autor, suas repercussões para os espectadores e para a crítica. Então, essas são as características, as partes da produção da resenha crítica, tá? Elementos indispensáveis para uma resenha, que seria a apresentação dessa obra, né, por meio dessas referências, né, a obra ou exposição do seu conteúdo, sem que se revele, né, muitos detalhes, a ponto de dar um spoiler muito grande, ou às vezes tem spoiler mesmo, é inevitável, né? E no final, a avaliação. Então, a resenha, ela segue uma linha de pensamento que vai culminar na conclusão dela com essa avaliação. Recomendar ou não recomendar o livro? Recomendar ou não recomendar a peça de teatro, né? Então, essa responsabilidade é desse especialista, né? E aí ele vai produzir esse gênero de uma maneira argumentativa, descritiva também, porque a parte do resumo é muito da síntese, né, da obra, da descrição, e depois vem uma parte mais argumentativa, que ele opina e avalia tudo que ele leu, para no final ele trazer esse julgamento, essa avaliação, né, recomendar ou não recomendar a obra. Outros elementos constitutivos podem ser utilizados, né, na resenha crítica, como a contextualização do autor e da obra. A gente pode colocar essas informações no início, normalmente, né, na parte introdutória. A avaliação da obra em relação ao conjunto de obras do autor, de outros autores. Então, fazer um elemento comparativo também é pertinente quando a gente vai fazer uma resenha crítica, né? A gente pode ler uma obra, mas eu já tinha lido uma outra obra desse mesmo autor, e eu já tinha lido um outro autor que também fala o mesmo tema. Então, eu estou super amparada para argumentar, porque eu tenho os conteúdos e informações necessárias para fazer essa crítica e essa argumentação. Isso é possível numa resenha. Reflexões sobre a temática da obra e sobre a realidade a que ela se refere, também isso que a gente pode colocar na resenha. Então, a maneira de distribuir esses elementos no texto fica a critério do resenhista, do editor ou da orientação do veículo. Acima de tudo, a resenha objetiva é despertar motivação no leitor.
eu estou trazendo aqui aspectos gerais, né, para vocês da resenha crítica, mas nós vamos sim ver a resenha crítica no ambiente acadêmico, que segue um pouquinho um padrão um pouco mais fechado, né? Digamos que nos jornais e revistas, a gente vai ter essa flexibilidade, né, dessas partes apresentarem-se na resenha em fases diferentes do texto, mas nós vamos seguir um padrão para produzir a nossa resenha aqui no nosso curso, tá? Nessa disciplina. Então, é importante que vocês sigam esses passos, se esmerem para fazer um bom resumo, se esmerem para seguir essa organização do gênero, para que vocês consigam sentir confiantes que dominaram esse gênero, que conseguiriam em qualquer outra situação produzir a partir dessa simulação que nós vamos fazer aqui nessa disciplina, tá? Bom, características então do gênero resenha crítica. Nós podemos colocar nessa resenha citação do discurso do outro, nós podemos colocar referência, citação, né? Nós podemos marcar bem o tempo e a pessoa. A gente vai ter que ter um caráter persuasivo nessa questão do convencimento, da argumentação, as marcas linguísticas, né? Utilizar palavras ou conectores que estabeleçam uma boa coesão entre as sentenças, né? Aspas significativas, ou seja, qualquer situação que dentro da correção linguística necessite de uma aspas, né? Tem que colocar para destacar, para enfatizar. E no final, uma assinatura. Né? Então, a resenha crítica também nos possibilita, nessa formatação diferente, de ter uma assinatura no final. Tá? Então, basicamente, pessoal, eu trouxe nessa aula de hoje 2 gêneros de textos que são escolares e que nós precisamos conhecer nessa disciplina, e espero que vocês ampliem o conhecimento de vocês a partir do momento dessa aula, que vocês interagiram comigo nessa aula, lendo a apostila. As apostilas extra também têm conteúdo sobre isso, para que vocês dominem bem esse gênero de texto acadêmico, tá? Qualquer dúvida, então entre em contato comigo. Na próxima aula a gente se vê, a gente conversa e tira dúvidas também, se for preciso. Até a próxima.